Melhor noite. Que o Eterno continue nos abençoando, que o Eterno continue vos envolvendo com o seu manto, a todos vocês que me acompanham sempre com essa transmissão aqui no Facebook, esse live Facebook, sempre com uma mensagem poderosa para a vida de todos vocês. Vocês estão chegando aí nessa transmissão. Rosângela, minha amiga querida, um abraço aí em toda a sua família, que o Eterno continue abençoando todos vocês. Dê um abraço aí apertado em meu querido amigo Gilberto, que o Eterno continue abençoando sua vida. Irmã Raquel, abençoada irmã Raquel, um abraço aí, um abraço na filhona, meu esposo, que o Eterno continue abençoando a vida de todos vocês, que as coberturas angelicais prometida pelo Eterno alcance a vida de todos vocês. Vamos falar nessa oportunidade sobre o reino, ou os reinos deste mundo, tomando como base Mateus capítulo 4. Luciana, um abraço, que o Eterno possa a cada dia e todos os dias, conforme a vontade dele, abençoando a sua vida, e que essas bênçãos sirva para que o nome do Eterno continue sendo glorificado através de sua vida e dos seus. Vamos lá, meus irmãos, vamos tomar como base, rápidas palavras, tratarmos de Mateus 4, versículo 8 e versículo 9. É muito importante que vocês acompanhem com Bíblias em mãos, para que possamos tirar prova de tudo o que vou falar com vocês, diretamente aqui da minha sala, nesse live que nós denominamos Confrontando a História, a rede Confrontando a História. Portanto, Bíblias em mãos, para podermos falarmos disso. Jorge, meu amigo querido, que o Eterno continue abençoando sua vida, que o Eterno continue lhe envolvendo com seu manto. Jorge Tricolor, que bênção, esse homem é realmente abençoado. Olha, um homem de Deus que tem o privilégio de ser tricolor, é realmente abençoado. Não há outra palavra para a vida do Jorge. Vamos lá, Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9. Encontramos a seguinte informação: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, ou a glória deles, e disse-lhe: tudo isso lhe darei, se prostrares e me adorares. Queridos irmãos, Marcelo, um abraço. Toda vez que eu leio esses versículos, toda vez que eu me deparo com essa passagem bíblica, eu fico pensando como que as pessoas, e algumas pessoas, lerem passagem como essa, mas não tem a real interpretação. Devemos entender que quando o diabo se refere ou fala com Jesus e diz que mostrou todos os reinos do mundo, as suas riquezas, o seu poderio, e oferece esses reinos a Jesus, a primeira indagação é: mas Jesus não é o Senhor de toda a terra? Ele não é o Criador de toda a terra, segundo o livro de Gênesis? Não foi ele que fez todas as coisas? Porque todas as coisas foram feitas pelo fato ou com a utilização do verbo, isso é, da palavra. Lembra de Gênesis, Bereshit? Disse Deus: haja luz e houve luz. Haja separação entre águas e água, e assim houve. Mas esse verbo que foi utilizado na criação, João relata em João capítulo 1, que esse verbo se fez carne e habitou entre nós. E para entender a habitação desse verbo na pessoa de Jesus, isso é, a manifestação crística em Jesus, isso é, a manifestação do Deus Criador na pessoa de Jesus, há de se separar a carne do espírito, mas não é o assunto que eu quero tratar com vocês nessa ocasião.
O que eu quero falar é que o diabo então oferece, mostra todos os reinos da terra, todo o seu poderio, todo o seu encantamento, e disse que se Jesus somente prostrasse perante ele e o adorasse, ele, o diabo, daria a Jesus todo o reino da terra. Bom, em primeiro lugar tem que se separar a terra, o mundo, do reino. Nós podemos observar 3 mundos: mundo Aion, mundo dos filhos da perdição, mundo dos vasos de desonra, mundo Okmene, mundo dos filhos da salvação, mundo dos trigos, mundo dos vasos de honra, mundo das ovelhas, mundo dos filhos do eterno. Esses são 2 mundos. E o mundo cósmico, que é a terra em si. Porém, Satanás não está oferecendo ao Senhor Jesus o mundo cósmico. Ele está oferecendo os reinos, isso é, as potestades, os principados deste mundo, o domínio econômico deste mundo, o domínio político. Foi esses reinos que o diabo ofereceu a Jesus, porque isso não pertencia a Jesus. Isso está inserido dentro do mundo, isso é, dentro da terra, porém, nada, absolutamente nada, tinha a ver com Jesus naquele momento da história. Vocês vão entender. Não poderia ser a terra, porque toda a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, isso é, tudo que envolve a terra, criada pelo Eterno, pertence ao Senhor, tudo, toda a sua plenitude, tudo que está aqui, praia, cachoeira, mata, tudo pertence ao Senhor. Então não foi o globo terrestre, não foi a terra em si que o diabo ofereceu a Jesus. Note que ele fala de reinos. E aí, irmão, é onde eu quero chegar. Como podemos entender reino? Por exemplo, os poderes governamentais que hoje, por exemplo, habitam a terra. Esses reinos, naquela época, de uma forma total, estava sob o poder do maligno, isso é, do diabo. Por que eu digo que naquela época? Porque por mais que o mundo venha a estar em nossos dias tenebrosos, as coisas estão difíceis, as coisas estão em uma situação insuportável para a grande maioria da população, os reinos na sua totalidade não estão entregues, não estão sobre a tutela do maligno. Por quê? Porque o Eterno tem levantado homens no campo políticos em cada nação para que essas nações possam ser abençoadas por intermédio desses homens. Estamos vivendo um momento de muita expectativa em nosso país, aonde isso que o diabo falou com Jesus pode se cumprir de uma forma totalizada ou total em nossa nação. Quando que o diabo tem o rei, tem o controle do reino? Quando a nação não está sendo regida pelo justo. Quando se tem, por exemplo, um Congresso Nacional repleto de ímpios, que agem conforme a vontade do maligno. E o que é a vontade do maligno? É que uma nação esteja envolvida com ideologia de gênero, com casamento de pessoas do mesmo sexo, com aborto, com liberações de drogas e etc. Todas essas coisas contrárias ao Evangelho de Jesus, isso é, a Constituição de Cristo. Por isso, naquele momento da história, Satanás tinha o controle. Então, como tirar o controle da mão do diabo? Esse poderio de reinos na mão do diabo. Por exemplo, em países de regime democrático, através do voto. Quando as pessoas começam a votar, em pessoas que têm um compromisso primeiramente com Deus. Porque um homem que teme a Deus, verdadeiramente teme a Deus, ele se comporta e anda como justo, procurando justiça para todos. E dessa forma, uma nação tira da mão do diabo o governo dele daquele reino. Note, não é o planeta, é reino. Ele ofereceu reino. Cabe à igreja no Brasil, cabe ao cidadão brasileiro
cabe um chefe de família, um cidadão de bem, não entregar a nossa nação na mão do diabo, isso é, de pessoas que estão comprometidas com o diabo e querem destruir a nação através de implantações de lei que vão de encontro ao estatuto ou à maior constituição de todos os tempos, que é a Bíblia Sagrada. Alguém disse que a nossa Constituição não é a Bíblia Sagrada. Vocês sabem de que eu estou falando. E ela tem razão, a pessoa que falou. Mas o grande fracasso desta nação e outras nações é não ter como base de suas leis a Bíblia Sagrada. Porque quando se tem como base de justiça a Bíblia Sagrada, a nação pertence ao Senhor e a garantia do sucesso de uma nação fica então extinta, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu tenho dito que eu tenho remédio para a solução de todos os males do Brasil. Declare Cristo Jesus como Senhor desta nação. Esqueça esse negócio de país laico, até porque o país é laico, mas o povo não é laxista. Nós precisamos de homens que tenham coragem de declarar Jesus como Senhor desta nação. E aí veremos o impossível acontecer nessa nação. A ação do Rei de Reis, Senhor de Senhores. No versículo de número 10 daquilo que lemos, Jesus responde a Satanás, primeiro expulsando, primeiro dizendo para ele ir embora, porque somente ao Senhor Deus se prostrará e só a Ele prestará culto. O segredo de um sucesso de uma nação, de um povo, de uma família, de uma sociedade é se prostrar perante o Rei de Reis, Deus de deuses, e declarar Ele como Senhor da vida, Senhor da nação. E quando se faz isso, a Bíblia se cumpre. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Portanto, meus irmãos, não confundam terra com reino. O diabo nunca teve o controle da terra. Toda a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Aquilo que ele dominou e domina hoje em dia em várias áreas é reino, isso é, instituições governamentais comprometidas com ele e não com o Evangelho de Cristo. Então o sucesso é nos observarmos, e escolhermos, e analisarmos, e apontarmos, e votarmos em pessoas que têm primeiramente um compromisso com o eterno. Esse é o sucesso de uma nação. Esse é o sucesso de uma sociedade sadia, abençoada, debaixo da cobertura do eterno, protegida por anjos ministradores, porque uma sociedade como essa, o salmista escreve que os cidadãos recebem proteções angelicais, porque o eterno dá ordem ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Quem são guardados pelos anjos ministradores? Aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor. É muito importante entendermos isso, irmão. É muito importante que o povo brasileiro entenda isso. É muito importante que o chefe de família entenda isso. É muito importante que os cristãos, a nível de povo, eu não estou falando apenas para os cristãos a nível de religião, mas a nível de povo de Deus, entenda isso. Para que possamos viver em uma sociedade sadia. Não se venda. Princípios bíblicos não se negocia por ideologia. Princípios bíblicos não se negocia por saco de arroz e de feijão, por cesta básica, por Bolsa Família, por acesso à faculdade. Princípios bíblicos não se negocia. Jesus não negociou os princípios pré-estabelecidos por seu Pai. De maneira nenhuma. Somente ao Senhor seu Deus se prostrará e só a Ele dará culto. Não há negociação com princípios bíblicos. Alguém que defende ideologia de gênero, união entre pessoas do mesmo sexo, liberação de drogas, alguém que defende aborto, não pode receber da parte do cristão um voto de confiança, porque ele está andando contrário ao Evangelho de Cristo.
Até o próximo encontro. Novamente aqui, direto de minha sala, ou talvez da sala apostólica, nesse nosso bate-papo, nesse nosso troca de informação, sempre usando a Bíblia como a base. Eu sou o apóstolo primaz Paulo Peixoto, diretamente de minha sala, mais uma vez confirmando, graça e paz, graça e bênção, meus irmãos. Alô!